Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para as aulas de matemática do 8º ano e também da 4ª fase do EJA. E na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar um pouco o conceito de triângulos. Então, os triângulos, a gente vai trabalhar hoje a congruência de triângulos. Então, vamos conhecer quais os casos de congruência de triângulos. Então, eu sou o professor Wilden Figueira e na aula de hoje a gente vai trabalhar esse conceito aí, certinho? Então, na geometria é dito que dois triângulos são congruentes quando os lados e os ângulos do primeiro triângulo estão em correspondência com os lados e os ângulos do segundo triângulo, de tal forma que os lados e os ângulos em correspondência tenham a mesma medida. Então, galerinha, congruência aí significa dizer mesma medida. Eu tenho um triângulo lá com 5 centímetros de lado, do outro triângulo, se eu também tiver um lado com essa mesma medida, a gente pode ter um caso aí de congruência. Então, a gente vai ver quando é que tem essa congruência aí. Então, veja aí nos nossos dois triângulos. Nesse primeiro aí da esquerda, tem um lado com um tracinho, outro com 2 e outro com 3 tracinhos. No segundo triângulo, mesma situação, um tracinho, 2 tracinhos e 3 tracinhos. Significa dizer que esses dois triângulos aí têm lados de medidas iguais. Então, são triângulos congruentes, de mesma medida. Então, para a gente trabalhar o caso de congruência, a gente vai estar trabalhando com esse meu primeiro caso aí. Veja o seguinte, diz que o primeiro caso, eu tenho dois lados congruentes e o ângulo formado por eles aí. Então, esse meu primeiro triângulo é congruente ao segundo. Então, vem aqui comigo. Como é que eu vou identificar esse meu caso? Então, observe o seguinte. Eu tenho esse meu primeiro triângulo, que tem os vértices A, B e C. Então, vamos dizer o seguinte, que eu tenho esse lado daqui, vale 8 centímetros. Estou colocando valores aleatórios. Esse meu ângulo daqui, ó, ele vale 60 graus. E esse meu lado daqui, eu vou dizer que ele vale 7 centímetros. Então, veja a sequência de informações que eu tenho aí. Tenho informação de um lado, de um ângulo e de um lado. Se nesse meu outro triângulo eu tiver, embora que ele esteja em posição diferente, mas se tiver informação de 8 centímetros, 60 e 7, significa dizer que esse meu outro triângulo é congruente. Então, por exemplo, aqui eu tenho 8 centímetros, esse meu ângulo aqui de 60 graus e esse meu lado aqui de 7 centímetros. Então, veja a sequência, ó. 8 centímetros, 60 graus e 7 centímetros, mesma sequência, ó. 8, 60 e 7. Quando eu tenho essas informações iguais em um triângulo e no outro, eu posso dizer que esses triângulos são congruentes. Agora tem que seguir a mesma sequência. Não poderia ser, por exemplo, esse meu 60 graus sem informação desse daqui, ó. Veja que está mudando aqui esse meu a sequência das minhas informações, ó. Belezinha? Então, esse meu primeiro caso aí, a gente está caracterizando ele como lado, ângulo, lado. Observe aí, ó, informação de lado, o ângulo entre esses dois lados e o outro dado aí. Beleza? Então, LAL. Então, na nossa figura aí, ó, eu tenho as informações em detalhe, onde tem um tracinho um lado, o ângulo aí entre esses dois lados e onde tem dois tracinhos aí é o meu segundo lado de informação que eu tenho. Então, para esse caso, os dois triângulos são triângulos congruentes. Então, primeiro caso, lado, ângulo, lado. Vamos para o próximo caso aí.
No próximo caso, eu tenho que ter a informação desses 3 lados aí. Então, se na minha questãozinha, nos meus triângulos aí, eu tenho as informações desses meus 3 lados, significa dizer que eles são triângulos congruentes, certinho? Então, vem aqui comigo. Imagine que para esse meu primeiro triângulo aqui, eu tenho a informação aqui de 5, 4 e 3. Belezinha? Aí eu vou ter a seguinte situação. Aqui também 5, aqui 4 e aqui 3. Vê se isso vai ser congruente. Ó. Os lados são de medidas iguais e está seguindo o mesmo padrãozinho. Observe aqui, ó. De A até B, o tamanho do lado é 5. A linha, B', 5. De B até C, 3. B', C', 3. E, consequentemente, o outro lado aqui, 4 e 4, de A até C. Então, esse meu caso aí é quando eu tenho a informação dos tamanhos dos 3 lados aí. Essa minha congruência aí de triângulos, a gente diz que é o caso LLL, quando eu tenho a informação dos 3 lados, as medidas desses lados. Certinho? Então, observe aí a nossa figura bonitinha, a informação aí dos 3 lados, LLL. Tranquilo? Então, vamos aí para o nosso próximo caso aí de congruência de triângulos. O próximo caso, terceiro, é quando eu tenho 2 ângulos congruentes e um lado compreendido entre eles, ou seja, no meio aí desses 2 ângulos que eu tenho a informação deles. Quando isso acontece, no meu terceiro caso, eu tenho ângulo, lado, ângulo. Lembrando que isso sempre são aqueles valores que eu tenho aí de informação. Então, vem aqui comigo. Imagine que esse meu ângulo aqui do vértice B, ele vale 70 graus. Tenho essa minha medida aqui, 10 centímetros. Veja que eu estou só colocando valores aqui aleatórios. E esse meu vértice aqui tem 50 graus. Então, vértice B, vértice C, tem os meus ângulos conhecidos e entre esses dois, compreendido aí entre eles, eu tenho a informação desse meu lado. Então, veja a sequência. Ângulo, informação de ângulo, informação de lado e informação de ângulo. Terceiro caso, ala, ângulo, lado, ângulo. Então, para isso chegar a congruência para esse meu triângulo, eu tenho que ter esse mesmo valor aqui, ó, 70 graus. Esse meu lado aqui, que está compreendido entre esses 2 ângulos, tem que ter a mesma medida, ou seja, 10 centímetros. E aqui tem que ter os mesmos 50 graus aí, certo? Então, as 3 informações na mesma sequência, aí eu posso dizer que esse é um caso de congruência, onde os triângulos aí têm medidas iguais, de lados ou de ângulos, ou dos 2, certinho? Então, observe aí as nossas figuras. Então, aí, ó, tem a informação do ângulo, tem a informação do lado e a informação aí do meu ângulo. Ângulo, lado, ângulo aí é o nosso terceiro caso aí de congruência entre triângulos. Beleza? Próximo caso, eu tenho o caso onde eu tenho a informação aí. Um lado congruente, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse meu lado aí. Quando eu tenho essa situação, esse meu quarto caso, a gente tem as informações de lado, ângulo, ângulo. Então, veja o que ele está me dizendo aí. Ó, então, vamos dizer que esse meu lado aqui, ele tem 8 centímetros. Tenho um valor aqui, ó,
o ângulo adjacente aqui, ó, na minha sequenciazinha aqui, tá 70 graus. E o ângulo oposto do outro lado aqui, o ângulo oposto a esse meu lado, também tenho a minha informaçãozinha aqui. Sempre que eu tenho essa minha sequência aqui, eu tenho a informação de lado, informação do ângulo e mais uma vez a informação do ângulo. Lado, ângulo, lado. Veja que no outro exemplo que a gente tinha, eu também tinha dois ângulos em um lado, só que a sequência era outra. Eu tinha informação do ângulo, informação do lado, que ficava entre os dois ângulos, e a informação do segundo ângulo. Aí aquele lá era ângulo, lado, ângulo. Sempre vai ser determinado, galerinha, de acordo com a sequência das informações que eu tenho aí. Então, para essa situação aqui, ó, para ser congruente, então, ó, de A até B, isso daqui tem que ser 8 centímetros. Aí B, ó, B' e B tem que ter o mesmo valor, mesma medida. E C e C', né, ó, oposto ao meu lado, tem que ter também o mesmo valor para ser um caso de congruência. Não poderia, por exemplo, aqui ser 8, 70 graus e aqui 60. Tenho dois dados iguais, mas se eu não tiver o terceiro, eu não vou ter congruência aí desses dois triângulos, certo? Então, cuidado para não confundir o terceiro caso com o quarto caso. É só ir observando aí a sequência das minhas informações. Tranquilo? Então, observando aí, ó, eu tenho o meu ângulo adjacente aí B, tem o valor do meu lado, e C, o ângulo oposto a esse meu lado. Oposto vai ficando aí do outro lado aí, certinho? Então, quarto caso, lado, ângulo, lado aí. Beleza? Então, trazendo aí nessa tela daí, só esses casos aí com valores, assim como a gente viu aqui no quadro. Para o primeiro caso, tem o valor aí dos 3 lados. Para o segundo, 2 lados e um ângulo entre esses lados, é o caso LAL. O terceiro caso, valor de ângulo, valor de lado e valor de ângulo. E faltou só aí colocar o quarto caso, mas essa telazinha aí é só para a gente separar os casos aí com as devidas informações, certinho? E conhecer cada caso de congruência de triângulos, tranquilo? Então, observe aí essa primeira questão. Nessa minha primeira questão, ele diz o seguinte: na congruência de triângulos, estudamos 4 casos. São eles LLL, LAL, ALA e LAA. Indica o caso de congruência nos pares de triângulos abaixo. Então, nesse meu primeiro triângulo aí, eu tenho um ângulo de 30, tenho um lado de 3 centímetros e tenho aí o ângulo, depois desse meu lado, de 50 centímetros. Certo? Então, qual a resposta para essa congruência aí? Tem no primeiro triângulo e tem no segundo. Já sei que eles vão ser congruentes, medidas iguais. Então, de acordo com a minha sequência daí, na letra A primeira informação é ângulo, depois lado e depois ângulo de novo. Então, a minha informação aí, eu tenho ângulo, o A, tenho o lado, informação de lado, e tenho informação aqui de ângulo. Então, vai ficar o caso ALA, que é aquele meu terceiro caso. Não importa a ordem de como você vê os casos, qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro. Foi o terceiro que a gente viu. O importante é você saber identificar qual o caso de congruência.
Certinho? Então, na letra A, o caso de congruência aí é ala, ângulo, lado, ângulo. Vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho informações aí de lado, 3 centímetros, ângulo, 100 graus, e tenho aí informação de novo de um lado que vale 4 centímetros. Então, o nosso caso de congruência vai ser o seguinte. Primeira informação é um lado, a segunda informação é um ângulo e a minha terceira informação é um lado. Então vai ficar o caso lado, ângulo, lado. O ângulo aqui entre os dois lados, entre as minhas duas informaçõezinhas que eu tenho aí. Então fica L, A, L. Vamos aí olhar a letra C. Na letra C eu tenho informações aí, ó, simples. A gente tem tanto no primeiro como aí no segundo as informações de seus respectivos lados. No primeiro 3, 4 e 5, no segundo 3, 4 e 5. Então, se a gente só tem informações aí de lados, vai ficar aquele caso que a gente tem L, 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 informações dos seus 3 lados. Então, a congruência fica L, L, L. Tranquilo? Vamos ver aí a letra D. Na letra D, ó, eu tenho o caso para o primeiro triângulo. Tenho um lado aí de 4. Do lado desse aí, adjacente, tem um ângulo valendo 30 e tem um ângulo aí oposto a esse meu lado aí, valendo 120 graus. Então, que situação vai ser essa? Então, vem aqui comigo. Para essa minha situação daqui, ó, eu tenho o meu lado, tenho informação de um ângulo adjacente, pertinho dele aqui. Então, ó, lado, ângulo, e o dado que eu tenho aqui, ó, é um ângulo oposto a esse meu lado. Lado, ângulo, ângulo. Foi o quarto caso que a gente viu. Tem informação de 2 ângulos, mas o lado que eu tenho aqui, ó, entre eles não aparece. Diferente desse, ó. Aqui na minha letra A, eu tinha entre os 2 ângulos conhecidos, tinha um lado. Para a minha letra D, ó, eu tenho informação de 2 ângulos, mas o valor que eu tenho aqui do meu lado conhecido está oposto a um deles. Então, esse é aquele quarto caso. L, A. Na letra D, lado, ângulo, ângulo. Um adjacente e um outro oposto ao valor desse meu lado aí. Certinho? Então, temos aí A, B e C com suas respectivas congruências para os 2 triângulos. E mais uma vez, antes de você analisar cada caso, você tem que ver se os dados aí são iguais aí, se estão na mesma sequência aí que aparece no primeiro e também no segundo triângulo. Certinho? Vamos aí para o próximo. Então, na letra... No próximo exemplo, eu tenho a seguinte situação. Ele me diz: quais os possíveis casos de congruência para o par de triângulos abaixo? Então, veja que aí eu tenho mais de 3 informações. A gente sempre estava vendo 3 informações aí. Quais os casos aí de congruência? Então, eu tenho um lado aí valendo 30 centímetros, tenho um ângulo de 30 também, outro ângulo de 40 graus e tenho aqui mais um lado de 40 centímetros. Isso para o primeiro triângulo e também para o segundo triângulo. Nessas condições aí, galerinha, eu tenho 3 possíveis
casos de congruência com essas 4 informações. Belezinha? Vou para o primeiro deles. O primeiro deles aqui vai ser o seguinte. Ângulo, informação de ângulo, informação na sequência de lado e aqui, ó, informação de ângulo. Então fica aquele caso lá, o terceiro caso que a gente viu, ângulo, lado, ângulo. Essa é uma das possíveis alternativas aí. Então vou colocar aqui. Ala, ângulo, lado, ângulo. Beleza? Vamos agora analisar mais outro caso possível com esses dados que a gente tem aqui. O próximo caso de congruência possível que a gente tem é esse daqui, ó. Informação primeiro de lado, depois na sequência ângulo e o próximo dado aqui na sequência, ó, é lado. Então, lado, ângulo, lado. Esse é um possível caso aí de congruência entre esses triângulos. Então, L, A, L. E o nosso próximo caso aqui de congruência vai ser o seguinte. Esse meu lado daqui não tem nenhum ângulo oposto a ele. Então, eu não posso trabalhar com esse lado aqui, ó, aquele quarto caso. Lado, ângulo, ângulo. Mas eu posso trabalhar com ele aqui, ó. Eu tenho um valor aqui de lado, tem um ângulo adjacente a ele aqui, ó, ângulo, e oposto a esse meu lado aqui, eu tenho também uma informação aqui de ângulo. Quando eu tenho essa situação aqui, eu posso dizer que a congruência dele é lado, ângulo, ângulo. Então, com esses 4 dados aí, eu tenho 3 possíveis casos de congruência. Certinho? Então, vamos aí analisar as nossas alternativas aí. Na letra A tem L, L, L. Nenhum desses casos aí foi dado os 3 lados. Então, letra A eu já descarto aí, que não tem a congruência lado, lado, lado. Na letra B, L a L, a gente temos lado, ângulo, ângulo, mas não temos lado, lado, lado. Descarta também aí a letra B. Na letra C, a gente tem lado, ângulo, ângulo, temos. Lado, ângulo, lado, também temos. E a terceira congruência, ângulo, lado, ângulo. Então, ó, de acordo aí com a letrinha C, na sequência, só para a gente confirmar aqui, tem o quarto caso, um lado e 2 ângulos, tenho 2 ângulos e um lado, e aquele ala ali. Certo? Então, ó, só visualizando aqui os nossos casos, ó, os 3 que a gente tinha, essa aqui é a alternativa C. Temos esse caso, temos esse caso daqui, ó, e temos o outro caso aqui, na sequência de informação, ângulo, lado, ângulo. Beleza, galera? Então é bem tranquilo a gente analisar aí os nossos casos aí de congruência. Vamos só ver a letrinha D e a letrinha E para a gente analisar aí. Na letra D, A. Então, nenhum caso de congruência eu posso ter apenas 2 dados, 2 informações, 2 medidas. Eu tenho que ter pelo menos 3 e que obedeçam mesma medida e mesma sequência. E na letra E, também aí, A, 2 dados não servem para a gente concluir que isso daí é um caso de congruência. Além do mais, aí ainda tem L, os 3 lados de informação. Então, nenhum desses dados aí foi dado para a gente dos 3 lados, nos 2 triângulos. Certinho?
Então veja só, galerinha. Para esse nosso primeiro momento aqui, com congruência aqui de trabalhando com os triângulos, a gente vai só identificar esses tipos de congruência. Então, primeiro passo, a gente tem que ver as medidas. Se essas medidas elas são iguais tanto no primeiro como no segundo triângulo. Depois a gente tem que ver aqui a sequência. Além de ter as mesmas medidas, tem que ter a mesma sequência. Depois que tem a nossa sequência aí, você vai identificar de qual daqueles 4 casos a gente vai estar trabalhando. Informação de 3 lados, 2 ângulos com um lado no meio, informações de um lado com 2 ângulos, sendo um deles aí oposto, e a informação do próximo caso, quando eu tenho um ângulo entre esses 2 lados. Esses são os casos que a gente tem aí de congruência. Belezinha? Então, ó, a gente vai ficando por aqui hoje, a gente vai encerrando os casos de congruência e sempre seguindo aqui esses passos aqui para determinar esses casos congruentes. Se um desses 2 aqui não atender para o primeiro e para o segundo triângulo, você não vai nem analisar esse terceiro daqui, certinho? Então, queria deixar aqui o meu abraço a todos, agradecer pela presença e já convidar vocês para assistir às nossas aulas de matemática na próxima semana. Então, um forte abraço a todos vocês, uma boa semana, bons estudos e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.